Desde ontem, 66 empresas estão liberadas a explorar o mercado nacional de apostas eletrônicas, as chamadas bets. Aqui no Brasil, essa divulgação foi feita pelo Ministério da Fazenda. Eu vou trazer ao vivo a Maria Maciel, porque ela está inclusive com um advogado que vai esclarecer alguns pontos aqui para a gente. Maria, isso que nós falamos agora há pouco, o que a gente quer saber, né, é o que as pessoas que jogam podem confiar então nessas empresas divulgadas e legalizadas pelo governo, é isso? Bom, pelo menos esse é o objetivo, né, Wilson? É trazer mais transparência, né, com o cadastro dessas empresas que estão legalizadas, que inclusive as pessoas podem consultar essa lista de empresas de apostas online que receberam, então, essa autorização para funcionar. Agora, isso tem um impacto grande na vida das pessoas, principalmente de quem aposta, né? Antes era aquela coisa, todo mundo podia apostar, qualquer pessoa, inclusive crianças, adolescentes fazendo esses jogos. Agora não, tem algumas regras e é sobre essas regras que eu converso agora com o advogado Roberto Moura, que está aqui com a gente. Obrigada por nos receber. A principal mudança é em relação a isso, né? O jogador hoje, o apostador, o que ele vai ter que fazer então a partir de agora? Boa tarde. Boa tarde, Maria. Boa tarde a todos os telespectadores da TV Pajuçara. A principal diferença é quanto aos apostadores, né? Os apostadores só podem ser maiores de 18 anos. Ao utilizarem a plataforma, eles terão que fazer o cadastro na plataforma, inserem um documento oficial e fazendo reconhecimento facial. Isso está previsto na legislação atual que passa a entrar em vigor hoje e é a grande diferença para os apostadores. Além disso, só pode apostar nas 66 plataformas que estão autorizadas perante o governo. Essas plataformas estão disponíveis na agência pública, foram publicadas no Diário Oficial da União de hoje. Então, basicamente, essas são as grandes diferenças que antigamente não se tinha e agora passa a se ter. Com isso, vai haver um controle maior. Mas em relação a essas plataformas, né? Como é que o governo vai fiscalizar, garantir que ali o jogo não está viciado, por exemplo, para aquele apostador só que perde e nunca ganha? Então, principalmente houveram algumas mudanças quanto a isso. Por exemplo, qualquer pessoa que tenha influência no jogo não pode ser apostador. Nenhum. Por exemplo, jogadores referentes que podem ter uma influência sobre essa questão do jogo, os apostadores. Eles não podem ter. Por exemplo, a gente teve um caso de um jogador do Flamengo que um parente dele teve supostamente uma influência no jogo. Isso não se pode ter mais. Até colaterais e na ascendência vertical, até segundo grau, não se pode ter qualquer apostador nesse nível de relação. Então, esse é um caráter quanto a isso. O segundo ponto que a gente vai ter, essas plataformas, elas vão ter uma fiscalização muito rigorosa por parte do governo federal e elas terão que dispor das informações quanto à segurança da plataforma, quanto ao cadastro dos apostadores e tudo mais referente à fiscalização que parte do governo federal irá fazer por ponte dessas plataformas. Então, basicamente, essas são as grandes diferenças que nós teremos. Agora, em relação à propaganda, né? A gente sabe que muitos artistas, pessoas fazendo propaganda dessas apostas online, houve alguma limitação, algum regramento em relação a isso? Referente à propaganda, sim. Principalmente aquelas propagandas que diziam faça seu cadastro e ganhe 40, 100 reais para apostar. Isso está completamente vedado. Hoje em dia você não pode ter qualquer influência referente a esse tipo de prática. A lei não permite mais isso. Então, essa é uma das principais diferenças. E também, por exemplo, não se pode mais ter loterias ou casas de crédito que garantam essas apostas. Por exemplo, antigamente a gente tinha, perto de casas de loteria, dessas apostas, bancos, financiadoras para fazer, né, para que a pessoa possa ter essa aposta. E hoje em dia não se pode ter mais. Então, está vedado também esse tipo de prática. Agora, em relação aos jogos Tigrinho, Aviãozinho, esses jogos continuam ilegais? Completamente. Esses jogos continuam ilegais porque eles não participaram da regulamentação. Em específico, principalmente, Maria, porque eles se fundamentavam especificamente nessa prática de ganhe 200 reais para apostar. Faça esse tipo de prática. E a gente sabe também que existiam muitos casos de manipulação por parte dessas empresas.
Agora, o que a lei eu não sei se essa portaria traz alguma coisa em relação às pessoas que hoje são viciadas em jogos. A gente tem muita gente doente por conta disso, né? Pessoas tendo inúmeros prejuízos financeiros por conta desse vício, né? O que está previsto? Hoje em dia a gente tem até uma patologia, né? A ludopatologia, né? Você ser viciado em jogos. Só em agosto nós tivemos 2 bilhões, né, de pessoas, beneficiários de Bolsa Família, gastando 2 bilhões, né, em plataforma de jogos. Então, assim, é um número absurdo diante de determinadas pessoas que recebem muito pouco e estão jogando, gastando um orçamento que deveria ser para necessidades básicas e vitais. Então, o que é que o governo federal trabalhou em cima dessa regulamentação dessa lei? Ele trouxe uma porcentagem referente a determinado valor que essas plataformas deverão destinar, será para garantia de combater o vício. A propaganda dessas plataformas, elas também devem ter o combate ao vício, além do combate ao vício, que também seja combatido o público-alvo menor de 18 anos e, principalmente, esse valor destinado será revertido também para o Ministério da Saúde para combater esse tipo de prática, esse tipo de vício. Vamos ver se na prática isso vai acontecer, né? Obrigada pelas informações, né? A grande preocupação é justamente essa. A gente já trouxe aqui o ano passado, né? Havia todas essas discussões em torno da regulamentação dessas apostas online, mas acho que o ponto principal é justamente esse, né? Essas pessoas agora com a regulamentação vão continuar jogando, né? E combate ao vício, né? Ao meu ver, né, Wilson, não sei se você também pensa assim, seria necessário prevenir o vício, né? Não combatê-lo. E a gente sabe quando fala vou investir em tal coisa, isso na prática nem sempre acontece. E muita gente que hoje tem pouco acesso ao SUS vai continuar não tendo o tratamento necessário para essas pessoas viciadas em jogos. É com você aí no estúdio. Perfeito, Maria. O ludopatologia é uma terrível, tem feito uma devassa terrível em várias pessoas, principalmente na pandemia, onde essas pessoas ficaram ociosas em casa, ficaram ali bastante agoniadas por ficar dentro de casa, né, naquela situação extremamente com aquela ansiedade acima do normal e acabaram então entrando nos jogos. Foi daí que nasceu, inclusive, os joguinhos dos tigrinhos e outras coisas mais nas redes sociais. O que eu queria aproveitar, Maria, o advogado, para perguntar, inclusive, sobre pessoas que recebem benefícios do governo, que muitas pessoas dessas que recebem, por exemplo, o Bolsa Família, que recebe o benefício daquela emergência, outras coisas mais ali, enfim, acabam utilizando esse dinheiro, ao invés de para aquela sobrevivência, que o benefício é para a sobrevivência dessa família, acaba então investindo em jogos. Me parece que o governo também combate isso e descobre se você tem esse benefício, você não pode fazer então esses jogos, mesmo para essas bets que são legalizadas? Roberto, o Wilson Júnior está fazendo a seguinte pergunta. Em relação às pessoas que recebem o benefício, né, o Bolsa Família, existe algum ponto em que fala sobre essas pessoas apostarem, se vai ter alguma restrição, sabendo-se aí o CPF na hora que a pessoa entrar na plataforma? Pronto, o Wilson, a grande diferença hoje, que não pode se ter, é o apostador colocar o seu cartão de crédito. Então, referente a isto, está completamente vedado o uso do cartão de crédito para o uso dessas plataformas. Mas, quanto à percepção, se aquele valor referente ao Bolsa Família ou não, aí, de fato, pelo menos a legislação não prevê isso. Mas o ludopata, né, que é referente a essa questão, a legislação prevê uma série de mecanismos para combater a ludopatia, que é exatamente esse vício ao jogo. Agora, quando você fala em a questão do cartão de crédito, ele só vai poder fazer essa aposta de que forma? Então, certamente via Pix, via boleto, pagamento, referente a colocar uns valores nessa plataforma, mas não via cartão de crédito. E isso visa o quê? Evitar fraudes, evitar endividamento. O endividamento referente a valores que a pessoa tem através do crédito e não através do que ele tem do ponto de vista financeiro real. Quer dizer, ele gastar um dinheiro que ele não tem no cartão de crédito, né? Muitas vezes. Exatamente. Okay, obrigada, então, pelos esclarecimentos. É com você aí no estúdio, Wilson.